está melhor. Eu quero trabalhar com vocês sobre um tema imprescindível ainda para 2025. Nós, na última semana, tivemos uma semana muito especial, né, onde nós planejamos, onde nós semeamos, onde nós profetizamos, onde nós apresentamos os nossos planos ao Senhor. E a Bíblia nos ensina que os homens fazem planos e devem fazer, mas que a palavra final, o veredito final, vem do Senhor. E foi por isso que nós fizemos, porque nós apresentamos tudo para Ele, para que Ele pudesse dar a chancelada final dele, né? Para que eu e você, juntos, possamos viver tudo aquilo que Ele planejou para nós, para nossa família, no próximo ano. Mas nós ainda estamos em 2025, e eu quero falar com vocês sobre esse tema, né? O tema que o ano ainda não acabou. Abra, por favor, a sua Bíblia no Salmos 126. Salmos 126. Nós vamos ler a partir do verso 1. Salmos 126, a partir do verso 1. A palavra de Deus diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Entre as nações se diziam: grandes coisas fez o Senhor por eles. De fato, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. O que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes de colheitas. Eu gosto de olhar para esse texto, porque quando Davi escreve esses salmos, conhecido como os Salmos da Redenção, é algo que Davi ensina, é que existem princípios na palavra de Deus que são imutáveis, que são infalíveis, que se cumpriram, se cumprem e continuará se cumprindo. E quando Davi, ele começa a falar, quando o Senhor mudou a nossa sorte. E aqui eu preciso abrir um parênteses, né? Porque o Brasil hoje virou o ano do tigrinho, né? Então essa sorte aqui não é a sorte das bets, tá? Não existe isso, né? E eu sei que vocês são pessoas inteligentes que não gastam dinheiro com isso, mas senão a gente banaliza, né? Hoje quem tem sorte é quem ganha no tigrinho, né? Então não é esse tipo de sorte que aqui o termo no original está sendo usado. A ideia aqui no original é quando o Senhor muda o seu destino, quando o Senhor muda a rota da sua vida, quando o Senhor te arranca ou te impulsiona para fora do cativeiro, ou quando o Senhor te dá um escape. Essa é a ideia original do texto. Então, quando o salmista fala assim, quando o Senhor mudou ou restaurou a nossa sorte, nós ficamos como quem sonha. E isso é interessante porque nós sabemos que Israel, né, mais de 70% da sua área é uma área de deserto. E as pessoas que caminham muito tempo num deserto, é comum que, conforme elas vão andando, às vezes elas se deparam com alguma imagem e elas não sabem se aquilo de fato é ou não é. E eles ficam olhando, será que é uma miragem? Será que realmente nós estamos vendo isso? Será que realmente nós estamos enxergando isso? E aí eles vão caminhando para perto, para ver se realmente é o que eles estão enxergando ou é uma miragem. Então, Davi aqui, ele ensina um princípio muito precioso. Ele ensina o princípio de trazer a esperança, ou trazer a memória, resgatar a memória, aquilo que nos dá esperança. Então ele diz, quando o Senhor restaurou, ele fala das vezes que Deus interviu na história de Israel. Nós ficamos como quem sonha. Nós ficamos sem saber se realmente nós estávamos vivendo aquilo, ou se nós estávamos tendo um sonho, ou se realmente nós estávamos tendo uma miragem. E aí, no próximo verso, ele vai falar assim, então a nossa boca se encheu de riso.
e a nossa língua de júbilo. Por quê? Porque entre as nações estão dizendo: grandes coisas tem feito o Senhor por eles. Olha que interessante, quando o Senhor interviu na história do seu povo, e eles ficaram sem saber se Deus realmente estava intervindo na história deles, que eles não sabiam se era uma miragem, eles não sabiam se era um sonho. Como eles conseguem entender que de fato era Deus que estava fazendo algo na vida deles? Por causa das nações que queriam o mal deles. As nações que queriam o mal de Israel, eles olhavam e falavam assim: Deus está fazendo algo no meio deles. Ou seja, os inimigos, aqueles que queriam o mal, aqueles que queriam que não desse certo, aqueles que queriam o extermínio da nação, eles olhavam e falavam assim: olha, eu não gosto muito deles, mas não dá para negar que Deus está fazendo algo no meio desse povo. É por isso que eles sabem que eles não estão vivendo uma miragem, porque os inimigos começam a falar: Deus está agindo no meio deles. E aí, quando eles escutam os inimigos falando isso, o texto diz que a boca deles começa a dar risada sozinha. Sabe ou não? Quando você está muito alegre assim, que você anda dando risada, né? Sai dando risada assim, sabe? As mulheres aí, acabou de ser pedido em casamento, né? Aquela semana, como é que você anda, né? Você anda assim, né? Por quê? Você está feliz demais, estão mostrando os dentes, não é verdade? E a boca deles se encheu de riso, porque eles começaram a escutar dos inimigos deles que Deus estava fazendo algo no meio deles, ou que o que estava acontecendo no meio deles era de Deus. Só que não somente o riso, o texto diz que eles também começam na língua a ter júbilo. O que é júbilo? É exaltação, engrandecimento, reconhecimento, celebração. Nós precisamos, como cristãos, aprender a celebrar o que Deus faz no nosso meio. E eles começam a celebrar. Só que aí no verso 3, eles dizem: de fato, Deus está fazendo grandes coisas por nós, por isso nós estamos alegres. E aqui Davi ensina o segundo princípio: um cristão não pode ser movido por felicidade, porque a felicidade é condicional a algo, e as pessoas podem facilmente tirar de você. Então, um exemplo, se eu falo: Fer, você quer um iPhone 17? Você quer? Então eu vou te dar um iPhone 17. Eu dou um iPhone 17 para ela. Ela vai ficar feliz porque ela está sendo beneficiada, certo ou errado? Mas e se nessa descida aqui ela dá uma trupicada na escada? E o iPhone cai da mão dela e trinca no meio já. E essa felicidade vai acontecer o que com essa felicidade? Na hora. Acabou a graça. Então aqui o que Davi está ensinando não é sobre felicidade. Ele está ensinando sobre um estado de espírito que é a alegria. Por quê? Porque quando Deus intervém na história de alguém, o que Deus faz não pode ser tirado por ninguém. Quando Deus salva, Ele salva. Quando Ele restaura, Ele restaura. Quando Ele redime, Ele redime. Quando Ele liberta, Ele liberta. Ninguém consegue tirar de você o que Deus fez na sua vida. Então Davi está ensinando sobre isso. Primeiro, sobre nós termos a esperança em Deus, sabendo que Ele já fez outras vezes. E depois que aquilo que Deus faz, nós não devemos apenas ficar felizes momentaneamente, mas celebrar com alegria. Só que depois que Ele faz isso, Ele vem para a real situação dele. Porque quando Davi escreve isso, o chicote estava estralando em Israel. E aí depois que ele traz à memória aquilo que podia dar esperança, depois que ele ensina o que fazer quando Deus intervém, depois que ele lembra que quando Deus faz, até os inimigos reconhecem que Deus está fazendo, aí ele começa a falar da situação real. Ele fala assim, lá no verso 4, Senhor, restaura a nossa sorte hoje. Faz como as torrentes no Neguebe.
E aí ele começa a mostrar que aquela situação, aquele momento, era algo que eles estavam vivendo, que humanamente falando, eles não tinham saída, né? É como se, para quem gosta de filme épico, é quando um local era sitiado, e eles ficavam sitiados ali, e aquelas pessoas, elas não podiam sair e nem entrar, e o que eles tinham de depósito ia acabando, e aí, ou eles tinham que ir para o embate, ou morriam de fome, morriam de sede. E dessa parte que Davi estava, era a parte mais árida de Israel, é a parte que não tem vida, salvo raríssimas exceções, a parte que não é só dunas de areia, mas é que a terra, ela é a terra rachada, ressequida por causa do sol e da falta de umidade. E ele fala: Deus, se o Senhor restaurar a nossa sorte, como se ele estivesse orando assim, se o Senhor fizer outra vez, como o Senhor fez antes, se o Senhor restaurar o nosso destino outra vez, se o Senhor nos der o escape outra vez, faz como as torrentes do Negueb. E o que era as torrentes do Negueb? As torrentes do Negueb eram quando as chuvas aconteciam na região, nas montanhas, e se formavam umas águas torrenciais, que formavam tipo uma catarata, e aquela água vinha lambendo todas aquelas montanhas até chegar onde eles estavam. Demorava muito, mas quando acontecia era de repente. Então o que Davi está falando aqui? Restaura outra vez. E ele lembra como as torrentes. Por quê? Porque quando aquelas águas desciam aqueles montes, iam se formando e se encontrando umas com as outras, não parava nada na frente, até chegar, e aí montava como se fossem uns oásis, e aí quando ela chegava, aquela terra que era ressequida, sem vida, logo ela já estava toda preparada para gerar vida. Só que era de repente, era como se Deus estivesse olhando assim: realmente, não tem saída para vocês, acabou, já era. Só que aí, ele olha o seu povo, e ele olha o clamor do seu povo, ele fala: não tem, mas agora vai ter, e ele puxa um caminho aqui, agora tem como chegar até vocês. Então, é sobre isso que Davi está escrevendo, é sobre aquilo que Deus não nos deve, mas Ele oferece gratuitamente pelo seu amor, não porque Ele nos deve, porque Ele não nos deve nada. E muitos de nós encontramos áreas nas nossas vidas ressecadas, sem vidas, algumas por coisas atemporais, que nós não temos responsabilidades, mas muitas delas são frutos das nossas escolhas, consequências dos nossos erros, fruto daquilo que nós plantamos. Só que o salmista, ele ensina a inclinação do coração de um povo perante um Deus vivo. É quando Deus olha com misericórdia, é quando a misericórdia de Deus se sobrepõe ao seu juízo, e Ele concede graça, e Ele concede graça. E por que eu estou falando sobre isso com vocês? Porque quando acontece, é instantâneo, é repentino. Sabe, talvez aquelas áreas que você fala assim: já foi, esse ano já acabou mesmo, agora as pessoas já vão entrar em férias coletivas, agora nós estamos no Brasil, o Brasil só funciona depois do carnaval, agora não tem mais, agora já foi, vamos esperar ano que vem para ver o que acontece. É exatamente nesse momento que nós podemos olhar para esse Deus que nos dá esperança, de um Deus que intervém de uma forma abrupta para um povo que Ele ama, e que as misericórdias do Senhor possam te alcançar em 2025, que você não precise esperar 2026. Só que o texto continua, e ele ensina no verso 5 e 6, algo que eu tenho ensinado, para as pessoas que andam comigo desde quando eu cheguei aqui.
Os que com lágrimas semeiam, com júbilo colherão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes de colheitas. O que o salmista está ensinando aqui? Ele mostra dois momentos em que Deus intervém, de muitos outros que Ele pode intervir, mas aqui Ele nos ensina dois. O primeiro é quando, eu expliquei para vocês, quando a misericórdia se sobrepõe ao juízo, quando Ele cria um caminho da onde não tem, Ele cria uma saída da onde não tem, para que o seu povo seja preservado, como as torrentes do Negueb. Só que os outros dois versos são aqueles que nós, que somos cristãos, devemos praticar sempre. Ele ensina que existe um povo que mesmo quando as coisas não estão boas, mesmo quando os momentos são para as lágrimas, um povo que não para de semear. E aqui nós aprendemos algo, que Deus não se move por emoção. O texto não fala só enquanto o povo chorava. Ele diz que o povo chorava enquanto semeava. Então ele diz que certamente aqueles que andaram chorando e semeando voltarão. E voltarão como? De mãos vazias. Não é isso que o texto está falando, não? Não. Vai voltar com uma sacolinha, com uma meia dúzia de colheita. Não é isso que o texto está falando, sim ou não? Não. Vão voltar com os feixes. O que são feixes? Feixes eram quando eles iam colher um grande espaço, e aí eles amarravam, e fazia tipo aquilo ficar bem apertado, e aí eles seguravam ali, e vinha trazendo tudo aquilo que tinha sido colhido, né? Eles iam arrastando aquilo lá. Isso são feixes de colheita. Então observa que o texto está ensinando. Falamos muito sobre isso na última semana, que o seu futuro será obrigado a se curvar diante da sua semeadura. O que nós aprendemos aqui? Que mesmo que às vezes as coisas possam estar difíceis, possam termos momentos de dificuldade, todos nós podemos, de tristeza, de crises, todos nós, de enfermidades, familiares, profissionais, emocionais, mas o que eu preciso aprender? Que existem sementes no reino, que são inegociáveis. Eu posso plantar paz, ao invés de guerra, ao invés de contenda. Eu posso plantar amor, ao invés de plantar ódio, rancor e amargura. Eu posso plantar generosidade, ao invés de plantar avareza. Eu posso plantar lealdade ao invés de deslealdade. Eu posso plantar honra ao invés de desonra. Eu posso plantar reconciliação ao invés de discórdia. Se eu plantar, certamente eu vou colher os feixes com júbilo. Então observa que aqui Davi está ensinando sobre isso. Está ensinando um modelo de vida. Porque ele semeava com lágrimas. Mas ele sabia que certamente no meio do povo tinham aquelas pessoas que não semeavam. Então ele falava assim: Senhor, restaura hoje o nosso destino, restaura hoje a nossa nação, como o Senhor faz com as torrentes do Negueb. Porque aqui eu vou contextualizar para vocês recente, para que todo mundo entenda o que está acontecendo. A igreja, ela entra em Atos 2 como coparticipante da promessa que até o momento era para a nação de Israel. O apóstolo Pedro fala assim: agora essa promessa não é só para vocês, mas são para os filhos de vocês. Não são apenas para os filhos, mas para as gerações vindouras. Não apenas para gerações, mas para aqueles que estão longe, e também para todos quantos aceitarem a sua promessa. É aí que nós entramos. Só que observe aqui o que está acontecendo. Porque quando a gente fala muito na parte antiga, né? Quem não gosta de história não sabe nem o que está acontecendo. Mas vamos trazer agora aqui para 7 meses atrás.
Israel é um cisco de terra. E do cisco que é, mais da metade não presta para produzir, porque é deserto. Mas mesmo assim se torna uma nação impenetrável. E ainda existem pessoas que acham que o que defende Israel são os domos de ferro. Então imagina Davi hoje falando isso, agora, recentemente, com o conflito com Hamas e com Hezbollah, olhando para o céu, e enxergando aqueles milhares de mísseis que foram jogados para exterminar a terra. E aí para nós, que não somos acostumados com isso, a gente acha que é queima de fogos em Copacabana, do Réveillon, né? Olha que bonito, nossa, olha, explodiu, né? Mas não feriu a terra. Aí eles ficam como quem sonha, tipo, viu, tá todo mundo vivo aí? Cutuca aí, será que a gente morreu e não percebeu? Porque era muita bomba caindo na nossa cabeça aqui. Porque quando o Senhor restaura a sorte de Sião, eles ficam como quem sonha. É sobre isso. Humanamente falando, não aconteceria. Irã, antiga Pérsia, Iraque, Mesopotâmia, a antiga Alemanha, eles tinham uma missão: exterminar os judeus. Só que não conseguiram. Por quê? Porque quando o Senhor restaura a sorte de Sião, todos ficam pasmos, como quem sonha. Parece uma miragem. E eles começam a rir sozinhos. Vocês acham mesmo que o que protege Israel são aqueles soldados que andam com AK-47 na rua? Gente, não, é que a inteligência de Israel consegue achar exatamente onde os líderes terroristas ficam escondidos. Se inteligência achasse alguma coisa, os Estados Unidos já tinha matado todo mundo. A inteligência criada é limitada, porque só pode ser criado aquilo que é conhecido. Mas Deus vê o que nós não vemos. Deus enxerga o que nós não enxergamos. Deus sabe o que nós não sabemos. Deus escuta o que nós não escutamos. Então, certamente, Ele sonda as profundezas do coração de Deus e revela aos seus. Pode ir, mas vai esse horário, porque esse horário eles vão estar desconexos. Não precisa nem ir armado, eles vão estar despreparados. Eles não vão contar com esse caminho que eu estou abrindo. Agora vamos exterminar todos agora. Vamos atacar em conjunto. Nossa, que bonito, queima de fogos. Por quê? Todo mundo dando risada sozinho. E os caras bravos. Como é que esses caras não morrem? Nós precisamos entender o Deus que nós servimos. Porque é essa aliança que Davi está falando que se estende a nós. É esse cuidado. É você olhar e falar assim: não aconteceu nada comigo? Ou às vezes, se o problema é no casamento, será que, rapaz, o que aconteceu com a minha mulher? Nem parece a mulher que eu casei, mudou muito. Ou a mulher olhar e falar assim: meu Deus, é o meu marido mesmo esse cara? Não é possível que mudou. Deixa eu ver se é você mesmo aí. Será que não? Como que você conseguiu mudar? Mas quando Ele restaura, a gente acha às vezes que está sonhando, que é uma miragem, que não é real. Deus me libertou mesmo? Não é possível, eu não estou com vontade. Como assim? Mas por quê? Porque quando Deus redime, ninguém pode tirar a remissão dele de você. Aí todos que querem o seu mal, eles vão olhar para você e vai falar assim: cara, eu não gosto dele, mas não dá para negar
que Deus está fazendo algo na vida desse cara. Não dá para negar que Deus está fazendo algo nessa família. Não dá para negar que Deus está fazendo algo. Ei, por quê? Porque entre as nações se diziam: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Você é a maior prova do amor e do poder que Deus pode mostrar aos outros. Porque as pessoas vão ler você. É por isso que nós, como diz Agostinho, não podemos ser aqueles cristãos que prega Jesus com a boca, mas nega com a vida. Vou repetir para você. Você não pode ser aquele cristão que prega Jesus com a sua boca, mas nega Ele com a sua vida. Porque é na sua vida que as pessoas vão ver a manifestação do poder, do amor e da graça de Deus. Então observe que quando Deus faz isso, no passado, dá esperança para que novamente Davi, ele olha e fala assim: Senhor, quando o Senhor fez, eles ficavam como quem sonha. Eles ficavam achando que era uma miragem, mas os outros viam que o Senhor estava fazendo. Restaura hoje a nossa sorte, como o Senhor faz com as torrentes do Negueb. Hoje, ainda esse ano, o ano ainda não acabou. Ainda esse ano, as misericórdias do Senhor podem se sobrepor ao juízo na sua vida. Em qualquer área da sua vida. Não importa se está seca demais, não importa se está morta demais, porque quando o Senhor restaura, é no de repente de Deus. Ele se movimenta em favor dos seus. E que ainda esse ano você possa experimentar. Está seco, não tem chuva, não tem clima, mas eu posso ouvir o som das águas chegando. Era assim que eles ficavam. Olha, as águas estão chegando e são torrenciais, e vinha, às vezes quilômetros, quilômetros e quilômetros. Os inimigos olhavam e falavam: eles vão morrer, não tem água, está seco, não tem orvalho. Só que eles não contavam com o de repente de Deus. E aí de repente aquelas águas torrenciais vinham batendo nas rochas e vinham até que chegava e alcançava o povo de Deus. Esse é o Deus que eu sirvo. Você não precisa se preocupar em tentar justificativas. Apenas aplique os princípios. Porque quando você aplica os princípios, até quem quer o seu mal vai olhar e vai falar assim: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Eu não gosto, eu quero o extermínio, eu quero que acaba, eu quero que morre, eu quero que não dá certo, mas Deus está fazendo algo grande no meio deles. Que possa ser assim a sua vida, o seu casamento, o seu relacionamento com os seus filhos, as suas emoções, os seus ministérios, para que você possa ser alcançado pelas misericórdias do nosso Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Como estamos? Chegaram? Chegando? Então, bom, como eles estão chegando, então vai dar tempo da gente fazer uma oração com vocês e encerrar. Vou pedir para a equipe de louvor subir aqui, por favor.